Foi. Beleza, desculpa aí, Mauro, vai lá. Imagina. Então, no ramo de seguros, Gustavo, desde 2008. 2007 eu fiz o curso, mas efetivamente trabalhando desde 2008. E com seguro para sistema fotovoltaico desde 2019, quando surgiu essa modalidade aí que não existia, porque até então não existia nem placa instalada para justificar ter seguro. Basicamente, esse é o contexto. Mas, meu amigo, eu vou começar aqui te contrariando, porque a gente não vai falar sobre seguro. Tudo que eu falar, Gustavo, vale para limpeza de placa, cesta de café da manhã, sei lá, cuia de chimarrão, o que quiser. Vale para qualquer coisa, tá? Claro, o seguro funciona, o seguro ele agrega muito valor, então casa muito bem. Mas se você não gosta de seguro, se você não faz seguro do seu carro, não faz seguro da sua casa, odeia seguro, detesta seguro, pode aplicar tudo que eu vou falar aqui com qualquer outra coisa, porque aqui o mais importante eu quero tentar conversar aqui e acho que isso que você falou faz muito sentido. Eu até prefiro, vamos fazer um bate-papo aqui que vai ser mais agradável, vai ser mais interessante. O tempo vai passar mais rápido, a gente vai se divertir mais do que eu ficar aqui falando que nem um papagaio 1 hora. Então, fiquem à vontade aí, quem quiser, para interagir, abrir o microfone e estamos conversando. É só clicar na mãozinha ali que pede a vez para falar, né? Barbada, Isso. ali embaixo. Isso aí. Mãozinha, só levantar, clicar na mãozinha aí. Isso aí. Por quê? Vamos lá. A Eletro, a gente fala que é uma tática de fechamento de vendas, porque funciona, isso está comprovado. A gente, enfim, todos os meses aí tem mais de 2.000 emissões de seguros, ou seja, são mais de 2.000 negócios concretizados usando isso que eu vou falar aqui, usando o seguro, mas, de novo, se você não gosta de seguro, invente aí, use sua criatividade e pode ser qualquer outra coisa, tá? Pode ser qualquer outra coisa. Por quê, Gustavo? Rafa, vocês já devem ter escutado isso, eu sei que vocês já escutaram isso, porque vocês já foram da integração também, já militaram aí do outro lado do balcão, né? E eu sempre faço uma brincadeira enfim, nas lives, palestras e tal, e eu falo para o pessoal nessa hora que eu sou meio místico, meio sensitivo, que eu leio a mente das pessoas, que eu tenho antepassados ciganos, e invento um monte de groselha, só para entrar no clima. Aí eu peço para o pessoal fechar os olhos, respirar fundo, relaxar na cadeira. Vou falando mais baixo, peço para baixar a luz do ambiente. Aí, bum, estoura uma bomba. Aí eu peço para o pessoal, Gustavo, ir lembrando dos clientes que eles atenderam nos últimos dias, o nome das pessoas, o valor das propostas, na última semana, nos últimos 15 dias. Eu falo, pronto, captei, já consegui, recebi a vibração aqui de vocês, muito obrigado, vocês são ótimos. Tenho certeza que vocês escutaram alguma coisa do tipo: Gustavo, gostei da tua proposta, quero fechar com você, mas eu tenho um orçamento aqui de uma outra empresa que está R$ 1.000 mais barato. Consegue chegar no preço para a gente fechar? Aí fala assim, levanta a mão quem já escutou isso. Daí um monte de gente levanta a mão. Verdade ou não? Agora, isso eu ouço acontece? Todo dia. Isso eu ouço todo dia, mas... Acontece, Rafa? Mauro, se eu te contar que isso me aconteceu ontem. Então. Ontem. Fui comprar uma cozinha, né? Estou de mudança. Uhum. Aí a gente gostou da loja em si, aquela coisa toda. O orçamento dele estava mais caro, né? Eu dei mais uma estocada na vendedora, né? Como todo mundo faz. A vendedora veio com mais um valor, eu disse para ela, não vou fechar hoje.
não vou fechar hoje, vou ir para casa e vou dar uma pensada. Mas já, tipo assim, ó, louco para fechar com ela, o quanto antes. Aí ela falou, tá, se eu chegar no valor que você quer, você fecha comigo agora? Nossa, eu me cocei por dentro todo e falei, é claro que eu fecho contigo agora. Fechamos. Ontem aconteceu. Perfeito, perfeito, Rafa. E eu vou dar meu depoimento pessoal aqui também, mas por que isso acontece? Teu exemplo foi brilhante, cara. Quantas vezes na vida você já comprou uma cozinha? Ah, 2. Essa foi a segunda. Essa foi a outra, acho que faz muito tempo. Ah, faz 15 anos quase. Eu nem lembro, sim, se eu negociei, se eu conversei. Eu nem tinha, talvez, o conhecimento para isso. Era muito piá na época. Perfeito, porque o que acontece com quem está comprando energia solar, instalando um sistema fotovoltaico, é exatamente a mesma coisa, é o mesmo contexto, cara. Esse cliente... Vai ser uma ou duas vezes também. Nunca comprou isso antes na vida. Exato. Tá? Então, por que sempre vai ter outra proposta na mesa? Porque ele precisa balizar preço. Ele não tem ideia de custo. O Guilherme chegou aí, fala, Guilherme. Então, assim, ele não tem ideia de custo. Por mais que ele tenha gostado da tua proposta, adorado tua empresa, você foi muito bem recomendado, ele não tem a menor noção se o seu orçamento está dentro de um preço normal de mercado, se está barato, se está caro. Ele vai fazer outra cotação porque ele precisa balizar custo. Precisa ter referência de custo. Normal. E aí, o que acontece? Esse cara vai pegar o teu orçamento, vai entrar no Google, vai pedir indicação, lá você vai achar um outro integrador, vai passar o teu orçamento para o outro integrador vai pegar o teu orçamento, vai tirar um valor ali, porque a tendência é ele oferecer uma proposta mais barata, na cabeça dele é isso, se ele for mais barato, ele ganha, e aí o cara vai voltar para você. É assim que funciona, é normal. E é super interessante isso, importante ter a proposta na mesa, outras propostas, porque isso vai gerar muitos assuntos. Isso vai gerar muitos gatilhos, porque se a pessoa tem um relacionamento com o cliente, já é um ponto positivo. E ela conseguiu, em pouco tempo, passar credibilidade daquilo que ela está levando, a preocupação com o cliente, não somente em vender aquela proposta, o cliente vai acabar abrindo o que ele tem na mesa. Isso vai gerar várias oportunidades. Você falou uma coisa, relacionamento. Guarda isso, Gustavo. Guarda isso, que isso é para a segunda metade, segundo tempo aqui da conversa. Guarda isso de relacionamento que você falou. Então, no final das contas, eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. A gente tem aí no mercado de energia solar muitos eventos, e eventos bons, né? Conteúdo bom, recomendo que todo mundo que está aqui, se tiver oportunidade de ir em evento, vá, porque sempre é uma oportunidade de fazer networking, de falar com amigos do mercado, distribuidor, fornecedor. E se você for para esses eventos com a cabeça certa, sempre vai ser proveitoso e tem conteúdo bom, muito conteúdo de vendas relevante. Tenho muitos amigos aí que, enfim, dão palestra em eventos, falam sobre vendas, são referência nesse assunto, e isso tá tudo certo, continua valendo e vai valer sempre. Só que tem um detalhe. Quando a gente fala de vendas, vocês concordam comigo que a gente tem que falar de compras? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não existe um processo de vendas se do outro lado não existe um processo de compras. Concordam comigo? Sim. Não, eu não posso vender nada se ninguém compra nada. Obrigatoriamente, para existir uma venda, tem que existir uma compra. Não, as coisas não existem isoladas. Só que a gente só fala de venda. Só fala de venda. Só fala de venda. A gente não fala de compra.
Então, e aí o que acontece? Olha que louco, quando esse cara volta e ele fala isso, Gustavo, eu gostei da tua proposta, eu quero fechar com você, só que eu tô com um orçamento aqui R$1.000 mais barato. Qual que é a nossa reação instintiva? O cara só leva pro lado pessoal, fica bravo. Pô, cara chato, leiloeiro, né? Não é isso que a gente pensa, é instintivo a gente pensa isso. Só que se a gente sair dessa caixa, porque assim, ó, a gente foca em metade do processo, a gente fica preso em 50%. Porque se para existir a venda tem que existir uma compra, e se a venda é só metade do processo, a compra é outra metade do processo, a gente fica bitolado em 50%. E simplesmente ignora os outros 50%, que é o que vai fazer a transação acontecer. Porque um depende do outro. Cara, isso é louco, mas é isso que acontece. Então a gente fica que nem um papagaio, né, rodando um disco. Você é velho, Gustavo, que nem eu, aquele disco riscado que fica no mesmo. Nem tanto, né, Moro? Falando. Já tinha CD. Já tinha. Mas CD riscava, daí ele ficava lá também, né? Então, assim, a gente fica bitolado falando de venda, e beleza, tem que falar mesmo, tá? Só que tem todo um outro universo, que é o resto, a outra metade do processo, que a gente simplesmente ignora. E assim, ignora no sentido de ignorância mesmo, de quando o cara volta, a gente tem uma percepção completamente errada. Porque se esse cara volta e ele fala isso para você, significa que esse cara é o lead mais quente que tem no teu funil. Ele, no mínimo, se interessou em querer falar mais contigo. Significa que esse cara quer negociar. Ele tem um real interesse em fechar. E agora, presta atenção, tá na tua mão. Você só perde esse negócio se você quiser. A bola tá com você. A bola tá com você. Ele passou a bola para você, ele já falou, eu vou fazer, eu quero fazer, eu tenho interesse em fazer, eu quero negociar com você, e a bola tá na tua mão. Você perde esse negócio se você quiser. Porque toda relação, isso vale para uma relação comercial de compra e venda, vale para uma relação de amizade, como a gente está tendo aqui, vale para uma relação no casamento, marido e mulher, no trabalho, entre sócios. Toda relação é 50-50, ou seja, Gustavo, na nossa relação, na nossa amizade, eu sou responsável por 50% e você por 50%. Não tem como, cara. Se eu pisar na bola, se eu for um pilantra com você, por mais boa vontade que você tenha, não tem como sustentar a coisa. Se eu não ajudar, a gente não vai ter uma relação de amizade, a gente não vai ter uma relação próspera. Porque eu não tem como você fazer a minha parte, não tem como eu fazer a tua. É 50-50. 50-50. Todo mundo tem que cooperar. Aquela coisa de que quando um não quer, dois não brigam, é mentira. O outro vai lá e mete a mão na cara do amigo e aí a briga já foi. Então, é 50%. Isso vale aqui também para um processo de compra e venda, não é diferente. Então, se a gente pensar com a cabeça de quem está comprando, fica muito mais fácil de desarmar essa bomba e entender. Cara, isso é expansão de consciência. Isso é expansão de consciência. Isso daqui é amadurecimento. Isso daqui é experiência. Quando o cliente volta com esse discursinho, se eu entendo a leitura, eu falo, pô, tá certo, cara, nunca comprou isso antes. R$20.000, R$30.000, não é para a maioria da população, ainda um equipamento de alto valor agregado. O cara não vai tomar decisão assim, na primeira, ele não tem ideia nenhuma de preço, ele gostou de mim, ponto positivo, ele pegou o meu orçamento, foi balizar preço, aí o concorrente fez o papel dele, ofereceu um custo menor,
e ok, tudo certo com relação a isso. Voltou para mim e a bola está comigo. O que eu faço? Eu fecho com esse cara ou não fecho com esse cara? Você pode tomar a decisão que você quiser, desde que seja consciente, que você tenha essa clareza. E aí você não precisa chegar no preço. Você pode negociar. O que significa que esse cara quer negociar, ele está interessado, ele quer fechar, ele quer negociar. Chegar no preço é só uma das maneiras de negociar. Que você pode optar por essa ou não. Existem maneiras mais inteligentes de se fazer isso. Né? Olha só, eu vou avançar aqui porque parece que eu estou falando aqui uma coisa que eu recebi uma luz aqui, que eu inventei a roda. Não é nada disso. Alguém aqui já comprou carro alguma vez na vida? Vendedor de carro faz isso desde sempre. E a gente cai. Não acredita em mim? Faz um teste hoje. Você consegue fazer um teste hoje. Hoje. Vai na sua cidade, não importa a cidade onde você mora, entra numa concessionária de veículos 0 km, não importa a marca, pode ser qualquer uma. Vou dar o exemplo aqui da Renault, porque é um Kwid que está na tela. Entra lá na concessionária da Renault e fala assim, ó, puxa, gostei desse Kwid, tá bonito esse carro, queria comprar esse carro, mas eu tô olhando o Mobi, que também tá legal, e o Mobi tá 3 mil mais barato. Chega no preço que eu compro o Kwid. Fala isso para um vendedor para ver se ele vai chegar no preço. Ele vai falar para você mais ou menos o seguinte, e eu não sou vidente, eu não leio mente, tá? Mas ele vai falar mais ou menos o seguinte, vai falar, puxa, eu não consigo dar desconto, porque a nota fiscal é faturado de fábrica, detalhe, igual no solar, a nota fiscal é faturado de fábrica, o preço é o que está no site, olha aqui e tal, mas quer ver, ó, para a gente fechar o negócio... Como é que eu vou sangrar 3 mil reais do serviço? Eu vou fazer o seguinte, para a gente bater o negócio, senta aqui, toma um café, eu vou falar com o meu diretor. Aí você fica lá tomando café, o cara levanta, vai, faz um xixi, dá uma volta, bate um papo, dá uma enrolada, volta e fala assim, ó, eu consigo manter o mesmo preço para você, o que está no site, o mesmo preço, está no site, faturado de fábrica, e eu te entrego o carro emplacado, emplacamento grátis. É assim que funciona ou não é? É. Por que o cara faz isso? Porque o emplacamento para ele custa menos que os 3 mil. Só por isso. Se você pedir 50 de desconto, o cara te dá 50 de desconto. O frete também, eles trabalham com frete. É o mais barato. Então, quando o lojista aqui, a loja de carro, ele, em vez de dar o desconto, ele dá um benefício, é porque vai ficar mais barato para ele, só por isso. Para ele custa menos o emplacamento, o frete, o banco de couro, tapetes, o filme, alarme, sensor de ré. Para eles, tudo troquinho, né? Tudo troquinho para concessionária. Tudo troquinho. Ó, te entrega o carro emplacado e com sensor de ré, então. Mas tem que, para a gente fechar agora. É assim ou não é? Porque isso é mais barato que os 3 mil que você pediu de desconto. Só por isso. Faz outro teste, fala assim, eu quero 10 reais de desconto. Você acha que o cara vai te oferecer o sensor de ré? Ele vai abrir a carteira e vai te dar 10 e pronto. É ou não é? Então, a gente precisa entender isso, gente. Que quem está comprando energia solar está comprando alguma coisa pela primeira vez na vida e não tem ideia nenhuma de preço. O Rafa deu testemunha dele agora da cozinha. Cara, eu estou exatamente vivendo isso nesse momento. Minha casa ficou pronta, eu construí uma casa, e aí a gente está agora montando móveis, e se tudo der certo aí nos próximos 60 dias, espero estar de mudança para casa nova. Gustavo, sei que também já construiu. Vai. Então, assim, ó,
Durante esse processo da construção, foi a primeira vez que eu construí na vida. Eu nunca tinha comprado um monte de coisa super cara que eu comprei pela primeira vez na vida. Esquadria de PVC, porcelanato, louça sanitária, metais, e aí vai, um monte de coisa. Guarda-corpo, mármore, pedras, móveis, um monte de coisa. E várias vezes eu fiz isso durante a obra. Tem um orçamento lá de um fornecedor indicado pela construtora, pela arquiteta, que é bom e tal. Beleza. Pô, mas, cara, não tem como agora, semana passada, o aquecimento de água a gás. Mesma coisa, outro exemplo. E esse foi um exemplo que aconteceu muito recente. Falei assim, cara, beleza, você foi o Edson, um japonês. Falei, Edson, beleza, você foi indicado lá da construtora, gostei de você e tal, você me atendeu bem, eu quero fechar com você, só que, cara, tem um outro orçamento que tá um pouco mais barato, nem quero discutir preço, tá? Só que nessa etapa do campeonato, meu amigo, final de obra, não tenho mais de onde tirar, não é assim raspar o tacho. O tacho já foi raspado 6 meses atrás, você não tem ideia. Então, assim, ó, cara, eu quero fechar com você, só que, assim, ó, 3 vezes não dá. Se fizer em 6 vezes para mim, me ajuda e a gente bate o martelo. Não, beleza, Mauro, então eu faço para você em 6 vezes. E o cara não precisou me dar desconto, eu quero negociar com ele. Entendeu? É um parcelamento. Me ajuda no parcelamento, ó, segura aqui, em vez de te pagar agora, eu posso te pagar daqui 30 dias? Tá bom, faz para 30 dias, beleza. Ô, pessoal, ô time, aqui, ó, eu não sei se o pessoal anotou essa passagem que o Mauro falou agora, mas é um insight de vendas que não tem nada a ver com seguro, tá? Muitas vezes o teu cliente está querendo um parcelamento, e aí eu te pergunto, você tem um link para pagamento parcelado, ou tem a maquininha? Porque hoje não, anos já para cá, o pessoal acumula pontos, o pessoal troca por cashback, os pontos que tem no cartão, o pessoal usa para milhas. Então, como é que você não vai levar uma solução de parcelamento? Muitas vezes o cara não quer tomar crédito no banco, ele quer pagar direto o fornecedor, os equipamentos, e a tua parte de serviço ele pode parcelar. Então, isso que o Mauro colocou é uma situação que ele está passando, mas em negociações e fechamentos, isso é muito normal. Você tem que ir para a negociação preparado para passar o cartão. E esse negócio, vou puxar um gancho aqui, tá, Mauro? Fazer um parênteses aqui, porque é uma dor que está acontecendo todos os dias. Todos os dias. A gente atende aqui diariamente mais de 10, 15 integradores. No mês passa de 100. Então, o que a gente recebe? Situações onde a gente se envolve para ajudar com uma estratégia de vendas, ajudar com uma estratégia técnica, para ajudar o cara a vender, né? E esse nosso apoio é importante porque isso nos gera negócios. Então, eu te ajudo, consequentemente vai entrar negócio. E o que a gente percebe? A dor. A dor é que o cara não leva as soluções para a mesa. Ele leva uma proposta e leva um preço. Só preço. Não é nem proposta de valor. Ele não fala em agregação de valor, o que ele está levando de soluções. E aí o cara não está preparado para passar o cartão. Aí ele vai para o banco. Taxa de juros. 14,75 a Selic. Vai passar agora para 15 ou vou passar de 15 na próxima reunião do Copom. Acho que é semana que vem. Quando aumenta 0,5% lá, na Selic, o financiamento aumenta 10%, porque aumentou o risco, Brasil, aumentou o risco de inadimplência do cidadão. Então, o banco vai emprestar dinheiro a um preço mais caro. Ou seja, se você ficar pegando propostas e levar para o banco, cara, a tendência de 10 propostas é reprovar 9. Porque às vezes o cara não tem nome sujo, ele está tudo em dia, mas o banco não quer liberar. Não quer liberar, simplesmente isso. Então, você, para ticket de 20, 30, 40 mil, você tem uma parcela ali de 25, 30%, que é a parte de serviços, você tem que levar soluções para parcelamento com a sua maquininha, com o seu link, né? Se quiser colocar os juros por conta do cliente, é só selecionar. Agora,
O maior erro que eu estou vendo é fazer negociações com troca de carro, isso daí vai ter que virar dinheiro rápido para o fluxo de caixa da empresa. Vai ter que torrar o preço lá num picareta de carro para entrar esse valor. Outra coisa, boleto. Boleto é promessa de pagamento. É promessa. Se o cara resolver não pagar o boleto, já era. Vai ficar lá 5 anos lá protestando, depois caduca. Então não adianta largar 5, 6, 10 boletos na mão do cliente. Se ele resolve não pagar, cara, passa o cartão. Passa o cartão que vai pingar na tua conta. Entendeu? E aí, toca a ficha, Mauro, mas eu não pude deixar de passar essa parte, porque, cara, isso é todo dia, e talvez ajude com essa informação quem está aqui hoje. É isso, tem que viabilizar negócio. Pense em viabilizar o negócio. Viabilizar o negócio, acho que esse é o resumo. E é só pegar... Faz outros 2 testes, tá? Pega as últimas pesquisas da Greener, não precisa ser a última, pega as últimas e entra. Tenho certeza que todo mundo que está aqui, assim como eu, está em, sei lá, trocentos grupos de WhatsApp de energia solar. Qual que é a maior... O que está na pesquisa da Greener e o que se reflete todo dia nos grupos, que é o principal fator que dificulta a venda de novos sistemas é o preço baixo da concorrência. É isso que o pessoal reclama, né? E aí, enfim, de novo, né? Quando o cliente tem essa atitude, é uma questão da gente ressignificar isso e entender o que está passando na cabeça desse cara. Significa que ele quer fechar com você, só que ele quer negociar. Óbvio, a gente faz isso. A gente faz isso. Vai comprar uma coisa pela primeira vez na vida, uma coisa cara, você vai fazer isso. Todo mundo faz isso. É normal. Então, assim, resumindo essa primeira parte, quando a gente entende toda essa dinâmica da negociação, fica muito mais fácil de conduzir. Mas extremamente mais fácil. É moleza. Literalmente está na sua mão a decisão de fechar ou não o negócio com o cliente. Basta você negociar com ele e viabilizar essa negociação, tá? Porque quando a gente faz isso, tá? Quando a gente troca esse desconto que o cliente está pedindo por um benefício, isso daí é essa ordem de grandeza, tá? De 10 vezes. Então, significa que se o cara está pedindo R$2.000 de desconto, isso vai ser um seguro de R$200 aqui na Electron, por exemplo. É essa a ordem de grandeza. Tá? É essa a ordem de grandeza. E aí, entrando agora na questão do seguro em si, né, funciona super bem. Porque se a gente for pensar, e eu tenho certeza aqui que todo mundo usa isso no discurso de vendas, fala do payback, sim ou não? Sim. Todo mundo fala, né? Payback do investimento, payback do investimento, payback do investimento. Qual que é o único risco real para o payback do investimento? É um sinistro. É o único risco real. Porque eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está aqui, os projetos são bem dimensionados pela GSIX, os equipamentos são bons, a instalação é boa. Então vai gerar. Ponto. Vai gerar. No longo prazo vai gerar. Não tem como não gerar a energia estimada. Agora, se der um vendaval, se o inversor queimar, se roubarem cabo, se der uma chuva de granizo, aí sim o investimento do cliente literalmente foi pelos ares. Então, o seguro tem tudo a ver, porque é o seguro que vai garantir que esse payback se concretize dentro do prazo previsto. É o único risco que o payback corre, né? São de danos de causa externa ao equipamento. Então, o seguro aí tem tudo a ver, tá? Mas assim, de novo, se não gosta de seguro, fala assim, fecha comigo que eu te dou uma cesta de café da manhã. Faz qualquer outra coisa, tá? Que vai funcionar. Entenda, o importante aqui é entender a dinâmica e para vender alguém está comprando. E aí
só voltando um pouquinho para fechar o raciocínio, se a gente ficar pensando só em vender, e não usar a cabeça, vestir o chapéu de quem está comprando, a gente vai ficar manco aqui. Sempre vai ficar manco e vai ficar correndo atrás do rabo. Então, a gente precisa ter uma visão aí um pouco mais ampla para que a coisa seja mais tranquila, seja mais leve, né? Seja conduzida de uma forma mais assertiva e eficaz. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. E aí eu sugiro também, tudo que eu falo aqui, eu quero que vocês testem, tá? Testem. Tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar, você não acredite, não precisa acreditar no que eu estou falando. Teste desse jeito. Veja se funciona. Vou pegar aqui, essa tela que eu estou mostrando para vocês, pessoal, é um ambiente de homologação, então é uma simulação da plataforma da Electron, é um ambiente que a gente usa aqui para testar as novas funções, ver se está tudo funcionando antes de ir para o ar. Então, é um ambiente de teste aqui que eu uso. E, às vezes, o ambiente de teste ele não é tão rápido quanto o ambiente de produção, tá? Então, vamos fazer uma simulação aqui. Se der uma enroscada, demorar um pouquinho para processar, é normal, não se preocupem com relação a isso, tá? Alguém aí quer me dar um exemplo? Agora eu preciso da ajuda de vocês. Quero que alguém me diga o valor de um projeto de um cliente que está negociando nesse exato momento com essa situação. Que o cara voltou, falou que tem um orçamento mais barato e quer negociar e está falando de preço. Bora lá, pessoal, bota nos comentários aí no chat. Preciso de um exemplo de valor de projeto. Potência e valor. Custo, Gustavo. Só custo. 280. 280, boa, obrigado, Sérgio. Qual que é o CEP, Sérgio, do estado? Não precisa ser o CEP certinho, não. Pode ser o CEP só do estado. Opa, Tá no mutou aí. Coloca aqui da empresa. Diga lá. 92, 410, 390. Tá. Aqui eu só vou mudar para 250, porque aqui nesse produto vai passar no Rio Grande do Sul no máximo 250, tá? Mas aqui a gente também consegue fazer acima desse valor, só que é um outro link, é um outro seguro, uma outra área aqui da plataforma. Solo ou telhado, Sérgio? Tu segue no mudo, Sérgio. Telhado. Zona rural ou área urbana? Como? É zona rural ou é urbano? Não entendi essa pergunta. É na cidade ou no campo? Na Isso. cidade, certo? Na cidade. Bom Retiro. Tá bom. Olha lá. Deixa eu colocar 200 aqui. O ambiente de teste, ele não está configurado tão certinho, tá? 92. Tá. 410, 390. Cheguei vocês, cara. E aí, Biguito Jonas? Olha lá. Tá aí? Ô, Guilherme, fecha o microfone aí. Isso. O meu cachorro abriu o microfone aqui. Olha, Tá no meu colo. olha lá, ó. Então, aqui eu simulei no valor de 200, tá? Mas dá para fazer os 280, é só por causa da parametrização aqui do ambiente de teste. Olha lá, se esse cara falar que tem um orçamento que está R$2.000 mais barato, ou aqui 2.000, acho que, enfim, nesse valor aqui vai ser mais, né? Que ele tem que estar R$10.000 mais barato, que quer que você chegue no preço R$20.000 mais barato, 10.000, seja lá o que for, é aquela ordem de grandeza de 10 vezes, tá, Sérgio? Vai ficar muito próximo disso.
Então, se ele falar que ele tem um orçamento que está aí R$ 10.000, R$ 12.000, R$ 13.000 mais barato, isso significa um seguro que o custo anual dele vai ficar 1.385, tá? 1.385. É essa a ordem de grandeza. E aí, você pode dar os R$ 13.000 de desconto para ele, tirar do seu bolso e doar para o seu cliente R$ 13.000, tá tudo certo. Quem sabe do seu caixa, da sua empresa é você, ninguém tem nada a ver com isso. E beleza. Agora, se você quiser guardar e ganhar 13.000, ou 10.000, ou 12.000 a mais, você pode negociar com o seu cliente. Tá? Ei, não tem risco nenhum em negociar. Esse cara voltou. Lembra, ele é o lead mais quente que você tem, o cara que tem real interesse em fechar. E ele quer negociar, então negocia com ele. Faz o que ele quer. Você pode falar para ele, puxa, meu amigo, não consigo te dar esses 13.000 de desconto. A nossa empresa aqui tem... E aí você fala aí todos os seus atributos, seu pitch de vendas. Olha só, alguém já testou falar que a sua empresa, nós aqui do Mauro Energia Solar, a gente não consegue chegar nesse preço porque a gente só trabalha com equipamentos homologados pelo Inmetro. Já pensaram nisso, em falar isso? Aí você vai falar assim, Mauro, mas isso daí é óbvio, é ridículo, porque só pode ser vendido equipamento homologado pelo Inmetro. Ok, só que você está vendendo para quem não sabe disso. Você não está vendendo para quem trabalha com energia solar. Teu cliente é leigo, ele não sabe disso. Então fale para ele. Se o teu concorrente falou ou não falou, se ele não falou, melhor para você. O cara vai achar que o equipamento dele lá é o Xing Ling, é o chinês. Fala que aqui é tudo, a gente só trabalha. Gustavo, aqui na nossa empresa a gente é muito sério, a gente só trabalha com equipamentos homologados pelo Inmetro. Já deixa uma pulga atrás da orelha. Cara, você está vendendo, você não está vendendo para quem trabalha com energia solar. Você está vendendo para quem é leigo. E se o seu concorrente não fez a lição de casa bem feita, ponto para você. Né? E aí você fala o seguinte, mas eu consigo fazer o seguinte. Eu mantenho aquele preço de 200.000 e consigo te dar o primeiro ano do seguro como cortesia para a gente fechar o negócio. Então, principalmente no Rio Grande do Sul, não precisa nem rasgar, não precisa nem rasgar muito a seda, nem gastar muito saliva para falar da importância do seguro. Né? Porque quando não é enchente, é ciclone, quando não é ciclone, é microexplosão atmosférica, que eu nem sabia que existia, fui descobrir vendo sinistro aí do Rio Grande do Sul, quando não é microexplosão atmosférica, é granizo, e aí quando não é nada disso, é roubo. Então, não precisa nem gastar muita saliva. Te dou o primeiro ano do seguro, mantém aquele custo e me diz quando que a gente pode começar a instalação. Silêncio. E silêncio. Aí, deixa o cliente falar. Né? É isso. É isso. E aí, claro, enfim, você pode... não, mas veja, tal. Vai negociando, vai negociando. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não gasta todo o teu cartucho de uma vez. Usa isso com parcimônia. Né? A parte também de manutenção do primeiro ano. Mauro, se tu colocar 5 anos de seguro, qual é o valor que vai alterar ali? Aqui ele iria para 5.682. Você pode usar até isso. Boa, obrigado. Então, em vez de 1 ano, eu te dou 2 anos de seguro. E mantém o mesmo preço. Só que você já precificou 5. E aí sobrou dinheiro. Claro, isso daqui já, assim, não é que você vai estar tirando isso da sua margem, isso daí você já vai estar dentro do seu custo. Né? Você usa isso na negociação, na argumentação. E aí tem uma coisa. Depende, Mauro. Tu tá falando uma coisa meio óbvia para ti.
Mas na montagem do preço de vendas de alguns parceiros nossos, eu tenho visto que ele fala de seguro lá no fechamento, mas não foi composto no custo. Isso é um Aí erro. ele corta na carne mesmo. Claro, tá tirando na carne. É. Então, assim, o que é o ideal? Você vai dar a manutenção de 1 ano, ou pelo menos você vai deixar a carta na manga para negociar lá no fechamento, já precifica 2 anos, 1 ano de manutenção. Quanto custa? Quanto que é o valor para o painel? Normalmente o pessoal cobra para o painel. Poxa, né, 16 módulos lá, R$320. Você tem que botar lá no teu orçamento. Poxa, seguro. A Daiana falou agora de 5 anos. Coloca lá 5 anos. Quanto custaria o seguro para essa situação? Um sistema de 9,9 kWp. Lá esses dias eu cotei o seguro, deu lá na plataforma da GD Place. Tinha dado 400 e poucos reais. E para 1 ano, R$129. Poxa, já coloca para 5 anos. 400 e pouco. E aí vai negociando, né? Tenta fechar assim, ó. Se nós fecharmos hoje, eu consegui para ti 2 anos de seguro. Estamos fechados. Mas você precificou 5 anos. Isso. E aí, no primeiro ano, se você não fizer a manutenção, pelo menos uma vez ao ano, você vai perder de 15%, 20% de geração. Isso é dinheiro que está deixando, né, de lado. Então, se eu dispensar a minha equipe, não te cobrar nada por isso no primeiro ano, viermos aqui fazer a manutenção, limpeza, reaperto e tal, valoriza essa manutenção preventiva, não é só limpar painel. Isso vai te custar no mercado uns R$400, mas você já precificou uns 320, R$300 lá do teu custo. Então, usando isso para fazer o fechamento sem trocar desconto, moeda real, né? Diga, Dai. Tem uma pergunta aqui. O Always Energia, né, nosso cliente, inclusive, o segura sobre o preço final, incluído mão de obra, certo? Isso. Bom, então deixa eu mostrar aqui uma coisa. Falei que não era o tema aqui principal, não é seguro, né? Mas, obviamente, a gente sempre fala. Existe uma coisa que eu preciso falar aqui para vocês. Ainda quero falar um pouquinho do pós-venda, então vou ser muito objetivo aqui na questão do seguro, porque, de novo, isso não é o principal, tá? Funciona, tá? Se você fazer o que eu estou falando aqui, funciona, mas o conceito principal enfim, não é sobre seguro em si, é sobre o processo de compra, processo de vendas, e ainda vou falar do pós-venda, tá? Já vamos simular aí pro Always, aguenta aí. Mas tem uma coisa que eu preciso falar. Porque, como diz o tio Ben, o tio do Homem-Aranha, né, o Uncle Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, se você quer usar o seguro para negociar, para trabalhar com um produto de pós-venda, que a gente já vai falar sobre isso, para você tirar alguma vantagem, você precisa e tem uma responsabilidade que é só sua, não tem como a gente fazer isso por você. Tem que deixar extremamente claro para o cliente o que o seguro cobre. Tá? Não existe seguro que cobre tudo, e você tem que explicar para o seu cliente o que o seguro cobre, e isso é muito fácil. A boa notícia é porque é muito fácil, está desenhado. Aqui na plataforma, a gente tem uma área de educação, onde tem uma tabela com essas coberturas, então o que você tem que fazer é mandar esse PDF para o seu cliente e falar, ó, essas são as coberturas. Ponto e acabou, simples assim, tá? Não tem letra miúda. E aí, eu peguei esse gancho para falar sobre o valor de cobertura. Faz o valor que o cliente está pagando, o valor total que o cliente está pagando. Por quê? Em caso de sinistro, esse cliente vai receber 3 indenizações de uma vez só. É uma única indenização, mas ela é composta por 3 partes. Então, vou pegar um exemplo, Gustavo, que há 1 ano atrás a gente estava atendendo demais aí na tua região, alagamento. Tá? Esses casos de alagamento. E aí a grande maioria dos sinistros foram de perda parcial de inversor, que ficou submerso. Então, esse cliente teve
o custo de reposição do inversor novo. Ele teve uma indenização referente à mão de obra do integrador, que foi lá consertar o sistema, que o cara não foi de graça lá trabalhar e consertar o sistema. E ele teve uma indenização adicional, que é essa cobertura de despesas extras, que cobriu a perda de geração no período, em função do sinistro, tá? Então, isso Legal. Muito bom. é muito importante. Pois bem, o que acontece? Você usou essa argumentação, trabalhou com uma margem mais saudável, não deu todo o desconto que o cliente pediu, ofereceu o seguro e beleza, fechou o negócio. O mais legal disso tudo é que nesse exato aqui começou agora o seu pós-venda, nesse exato momento. Porque daqui 1 ano esse seguro vai vencer. E aí eu vou até aproveitar aqui para simular o exemplo que o pessoal pediu. Dá para ganhar dinheiro com isso, mano? Vou mostrar já aqui, Gustavo. Ó. E de novo, tá? Aqui, pessoal, estou usando um ambiente de teste, então pode ser que essas taxas elas não estejam exatamente calibradas igualzinha lá na plataforma, tá? Então, a gente está aqui fazendo simulações, mas assim, é muito, muito próximo, tá? Não vai fugir disso. Então, vamos lá. Esse caso aqui, que a Always pediu, o custo do seguro, e aqui a gente tem 2 formas de emissão, tá? O modelo Flex e o modelo Plus. O que significa isso? É exatamente o mesmo seguro, as mesmas coberturas, franquia, tudo igual, não muda nada com relação à cobertura, tá? O que muda é a forma de contratação. No modelo Flex, aqui no modelo Flex, o boleto é gerado pro integrador. Então, você pode ver que ele é bem mais barato, tá? E você vai usar o modelo Flex para quando você for pagar esse seguro. Pô, mas por que eu vou pagar o seguro? Você não dá o desconto que é 10 vezes mais, pô. Acabei de falar isso. É nesse caso, para você usar na negociação. Então, entenda que é como se fosse um seguro a preço de custo para o integrador. Então, ele é o mais barato possível e não tem comissão, porque não faz sentido você pagar mais caro, você receber isso depois e pagar imposto em cima disso. Então, como é você que vai pagar, o ideal é ser o mais barato possível. Beleza? Então, nesses casos, você usa o Flex. E o Plus, aí é para renovação. Porque aqui no Plus, quem paga é o cliente. Então, a seguradora vai gerar o boleto para o seu cliente. E quando o seu cliente pagar o boleto, a gente faz um repasse de comissão de 15% sobre o valor do seguro. Tá? Então, tem esses 2 modelos. Um é mais adequado para usar na negociação, o outro para renovação, ou até mesmo para oferecer isso para os seus clientes que você tem na carteira, tá? Para os clientes que você já atendeu. Pessoal, aproveitando, quem aqui, coloque nos comentários, ou se quiser abrir o microfone também, não tem problema. Quem já faz esse trabalho com seguros e qual é a sua experiência? Está sendo satisfatório? Você começou a fazer esse trabalho de renovações de seguro ou na negociação e depois parou? Pode contar para a gente. O especialista está aqui, ó, inclusive. Eu vou colocar um link aqui no chat, Gustavo, que é um simulador de comissão, tá? O que é isso? Se você quer ter uma ideia do potencial, você perguntou se dá para ganhar dinheiro com as renovações. Se você quer ter uma ideia do potencial de ganho vendendo ou renovando seguro, de acordo com o tamanho da sua carteira, o tanto de clientes que você tem aí, que você já atendeu ao longo dos anos, você consegue simular nesse link aqui que eu coloquei no chat. Tá? Ô, Mauro, uma dúvida. O que o pessoal encontra na rede bancária de seguros? O que eu sei é que normalmente é mais caro do que está contratando através da Eletro. Chega a ser quase o dobro do valor.
Uhum. E normalmente o pessoal coloca um adicional nos danos elétricos. Isso está correto? Não está? Esse modelo Plus, Gustavo, ele está calibrado para ter um custo bem compatível com esse canal, tá? Um custo de cliente final. Então, o Flex é que ele é muito mais barato. De novo, por quê? Porque é para o integrador. Então, é uma condição realmente diferenciada. Então, esse modelo Plus, ele está calibrado dentro de uma realidade de mercado. Um preço normal, médio desse seguro no mercado. O que eu posso falar de alguns grandes diferenciais? Aquela cobertura de despesas extras, que cobre a perda de geração. Normalmente, esses seguros nos bancos não possuem essa cobertura. Uhum. Especialmente aí para a região do Rio Grande do Sul, a cobertura de alagamento e inundação, que também, via de regra, não é coberta. Tá? E aqui a gente cobre. Então, em termos de seguro em si, a gente tem algumas vantagens aí com relação às outras seguradoras. Tá? Agora, olha só. O que acontece? E aí, eu já vou falar aqui, pode ser que você tenha uma crise de ansiedade no momento que for usar o simulador de comissão, tá? Mas respira fundo, porque é um dinheiro que ficou para trás, mas a boa notícia é que isso pode ser recuperado e pode ser buscado, tá? E acho que isso é natural, até pela imaturidade do mercado, no sentido de ser muito novo, muito recente mesmo. Porque se a gente estivesse falando aqui de carro e não de placa solar, todo mundo vende carro zero. A gente ainda não tem quem troca pneu, não existe troca de óleo, loja de seminovo ainda não tem, serviço de guincho não tem. Então, cara, se o cara bateu o carro e aí ele volta na tua loja e fala, não, eu não conserto o carro, eu só vendo o carro zero. Saia da minha frente. É isso que acontece, o mercado ele é assim. A gente está nesse momento, né? Só que está começando a surgir necessidade. Pô, tá na hora de trocar pneu. E aí, não tem ninguém que troca pneu? Pô? Não, todo mundo só vende carro zero. Você quer pneu? Compra um carro zero aqui comigo, tira os pneus do carro zero e aí coloca aí, porque eu só vendo sistema novo. A gente ainda está no momento assim no mercado de uma forma geral. E aí, lembra que eu falei para você guardar o relacionamento que você falou, Gustavo? Sim. Naquela caixinha? Agora a gente vai falar disso. Porque e assim, ó, até provoquei lá no grupo na semana passada. Falei assim, eu vou falar porque que receita recorrente no pós-venda é o sonho de consumo de todo integrador. Todo mundo fala sobre isso, de ter receita recorrente no pós-venda. Poucos ou pouquíssimos tentam fazer isso de alguma forma. E raros têm algum resultado. Raros. Por que isso? Porque no pós-venda não se vende nada. No pós-venda se tira pedido. A venda do pós-venda começou lá quando esse cara voltou para você e falou assim, Sérgio, quero fechar com você, mas tem um orçamento que está mais barato. Lá começou o seu pós-venda. E tudo que você for oferecer para esse cliente, depois de instalado o sistema, seja renovação do seguro, seja monitoramento, seja manutenção, seja limpeza, vai depender desse relacionamento que você construiu com esse cara ao longo do tempo. Como é importante para essa tua fala agora, o integrador que trouxe também aqui o seu time comercial. Porque não adianta isso estar na cabeça do proprietário, mas seus pares que estão lá, nos clientes, lá na ponta, essa mensagem ela precisa chegar lá. Muitas vezes ele faz o fechamento, traz o pedido para dentro de casa e vai para o próximo. Aí quando vem a primeira conta, já com um crédito
compensado, mesmo que seja parcial, ele não voltou no cliente. Aí quando veio um ciclo completo no segundo mês, ele também não voltou no cliente. Normalmente ele volta no cliente quando o cliente questiona, ou seja, completamente passivo. Questiona porque não entendeu a conta, ou não veio o abatimento, a concessionária errou, não lançou o abatimento dos créditos. Então aí já começou a pecar no relacionamento, que é o que vai levar a grandes negócios depois, indicações, renovação de seguro. Perfeito. A intencionalidade disso, né? Por que eu vou lá? Por que eu vou falar com esse cliente durante esse período? Porque eu tenho segundas intenções com esse cliente. Eu quero que ele me indique. Logo, para ele me indicar, eu tenho que estar fresco na cabeça dele. Para eu estar fresco na cabeça dele, eu tenho que falar com ele com uma certa regularidade. Isso tem que ser planejado, né? Eu quero depois renovar o seguro dele, logo eu tenho que manter contato com esse cara. Eu quero vender monitoramento para ele, eu tenho que ter um relacionamento com esse cara. Eu quero fazer limpeza a cada 6 meses dessas placas, eu tenho que ter um relacionamento com esse cara. O que acontece hoje, na verdade, é o seguinte, e aí por isso que eu falei, se você preencher o simulador de comissão e ter uma crise de ansiedade, calma, relaxa, porque o que acontece é o seguinte, hoje, o nosso relacionamento com esse cliente é mais ou menos aquela situação do marido que sai de casa para comprar cigarro e volta 3 anos depois e quer que a esposa esteja esperando ele de braços abertos, cheia de amor para dar, com comida quente na mesa e uma cama quentinha. Tem milagre. É isso. Não vai acontecer. Não adianta, cara. Você pega e aí, pô, tenho 5.000 clientes na carteira. Faz 4 anos que eu não falo com esses caras. Você acha que você bater na porta ali e falar, oi, tudo bem? Quer comprar? O cara nem vai lembrar de você. Exatamente. Entendeu? Então, é isso. Isso no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, onde nós temos aí um inverno bem importante, um outono também, outono e inverno, e naturalmente as pessoas já não enxergam muito o sol, naturalmente ela já não vai muito atrás desse assunto. E o que é tão importante para esse período e nessas regiões é justamente o relacionamento indica-indica. Porque você vai ter que buscar negócios, você vai ter que fazer os teus números multiplicar por 3, você vai ter que buscar mais prospecções, qualificar mais e pedir mais indicações do que você fazia lá na primavera e verão, porque lá automaticamente os clientes estão buscando energia solar. É impressionante, dá uma semana de sol, parece que os clientes começam a buscar. Uhum. E é característico da região, diferentemente do Rio de Janeiro, no norte, nordeste, né, tem sol em grande parte do ano, é uma coisa constante, mas para nós aqui, mais atenção ainda a isso. Né? Então, mas assim, a boa notícia é que dá para fazer alguma coisa, né? Claro, tudo isso tem que ser construído e ter aí um processo. O principal é isso, é ter um processo, tá? É ter um processo e ter a intencionalidade das coisas. Porque o processo pode ser melhorado. Agora, você não pode melhorar algo que não tem um processo. Então, a Ruth colocando aqui no chat que ela usa nas negociações e quando tem retrofit. Perfeito. Isso aí. Muito bem. Então, eu acho que sei que o nosso tempo aqui estourou, mas para finalizar, de tudo que eu falei aqui, o mais importante, 2 coisas importantes. A primeira, entender o processo de quem está comprando energia solar. Tá? Você vai estar na frente do teu concorrente anos-luz. Tá? Ter essa visão de quem está comprando energia solar para você conseguir negociar isso de uma forma mais sábia, mais inteligente. Tá? E a segunda coisa é
entenda que não se vende nada no pós-venda. No pós-venda se tira pedido, porque depende da construção desse relacionamento. Ou seja, você está plantando o seu pós-venda desde o primeiro contato que teve com esse cliente. O pós-venda é colheita. O pós-venda é colheita. Você percebe, Mauro, e o pessoal aqui, que quando está vencendo o seguro da sua casa, do seu carro, normalmente é quando o corretor vem falar novamente contigo. Sim. Só que se ele não tem um bom relacionamento, rapaz, ele vai sofrer, porque você vai acabar orçando com mais 2, 3 lugares. Você não vai ficar renovando com ele o tempo todo nas escuras. Agora, você pensaria 2 vezes de não dar uma sequência com ele, até pela questão da reciprocidade. Se ao longo do ano não aconteceu nenhum sinistro, mas o cara entrou em contato de vez em quando, faz total diferença. Uhum. No momento que ele vai renovar, é uma ligação. Ô, Gustavo, vou mandar um WhatsApp. Precisamos renovar o seguro, tá vencendo daqui a 2 dias. Tá bom, manda umas 3 cotações aí para mim, por favor. Ele vai orçar lá, vai mandar, o cara vai escolher e deu. Ó, Tudo mais simples. quer ver uma coisa que é uma questão até de educação básica, mas normalmente a gente não faz. Tá? A gente não faz. E eu também não fazia isso, eu aprendi durante o tempo, na época que eu era corretor tradicional, que é o que você falou, Gustavo, esse cara aí que te ligava para renovar o seguro do seu carro. A gente tinha um índice de renovação de 86%. 86%. Numa corretora de seguros tradicional, na indústria de seguros como um todo, a renovação é o motor do negócio. É o que dá sustância à musculatura do negócio, é a carteira de renovação. Dentro desses 14% que a gente, teoricamente, perdia, nem tudo era perdido. Porque na métrica que eu usava, eu para ser mais conservador, entrava nessa conta coisas que não é que eu perdi, são seguros que deixaram de existir. Por exemplo, ligava para o Gustavo, tá vencendo o seguro do Renegade aí. Você fala, pô, Mauro, vendi esse carro mês passado, esqueci de te avisar, tô vendo outro para comprar, ainda não decidi, beleza. Então foi um seguro que não foi renovado, mas ele não foi perdido também, né? Ele simplesmente deixou de existir ali a demanda naquele momento. Então, mas para chegar nesse índice de 86%, eu fazia muita coisa de forma intencional, pensando no relacionamento. Renovação era o principal motor que a gente tinha de crescimento, né? E a gente até um certo tempo não fazia, depois começou a fazer uma coisa muito simples, agradecer as renovações. Então ligava lá alguém lá e falava assim, tá vencendo o meu seguro. Mauro, você cota para mim? Coto. Uma coisa que era obrigatória. Gustavo, você pode me contar como que você ficou sabendo da gente? Foi o Rafael, meu sócio, que te indicou. Legal, beleza, tal. Pegava todos os dados, depois eu mandava uma mensagem pro Rafael, e-mail na época, nem existia WhatsApp. Rafael, muito obrigado pela indicação do Gustavo, isso é muito importante para a gente, cara, muito obrigado mesmo, valeu, de coração. Ponto. Cara, agradecer, velho, agradecer uma indicação. Né? Então, são coisas, existem muitas ações que podem ser feitas ao longo do tempo, com essa intencionalidade. Um ato muito simples, né, cara? Com essa intencionalidade. Existem muitas ações que podem ser feitas para que comece esse pós-venda, comece a gerar pedido, tirar pedido nesse pós-venda para que ele comece a gerar receita,
seja com seguro, monitoramento, limpeza, manutenção, qualquer que seja o serviço que você queira agregar, só que tenha em mente que você não vai vender nada no pós-venda. No pós-venda você vai tirar pedido, porque a venda do pós-venda começou lá na primeira vez que esse cara te mandou um WhatsApp, você respondeu ele na hora, de forma cordial, simpática, e negociou com ele numa boa, quando ele pediu desconto, e aí durante todo esse período você foi conversando com ele, foi nutrindo ele, para quando chegar a hora você começar a tirar pedido no pós-venda. Isso aí. E se perder a renovação, depois de todo esse relacionamento, não pode levar para o lado pessoal, né? Conta com o próximo ano. Mas vamos lá. Mauro, temos mais uma pergunta aqui. Sérgio Bayer, temos seguradora específica para energia solar? O Sérgio tem corretora específica para energia solar, que é o caso da Eletro. A gente só atende essa demanda. Então, se o Sérgio falar assim, Mauro, aproveita e que a gente está aqui, estou com o teu contato, o seguro do meu carro aqui está vencendo essa semana. Eu vou te indicar um colega, a gente não vai conseguir te ajudar por aqui, mas eu, de uma forma muito feliz, posso te indicar um colega aí para atender essas outras demandas, sem problema nenhum. Então, significa que aqui na Eletro, a gente só faz seguro para sistema fotovoltaico, tá? Essa é a nossa demanda. Assim como você falou, Gustavo, o nosso sucesso também depende do sucesso do integrador, porque a gente só vai emitir um seguro aqui se o integrador fechar uma venda nova. Então, a gente está aí literalmente no mesmo barco, estamos remando junto. Tá? Então, nosso objetivo aqui é ajudar, dar munição para vocês que estão aí na linha de frente. Aí tem aquela simulação ali que o Always Energia solicitou. Essa foi feita. De repente, não, acho que não. Essa que está na tela aqui. De repente, tu já fez? Aham. Ah, tá, beleza. Já fez. Aqui. Então é isso. Pessoal, dúvidas, perguntas? Mauro, coloca teus dados ou dados do atendimento da Eletron, caso o pessoal precise, né, tirar dúvidas, entender como funciona a plataforma. O contato do Mauro tá no grupo também, né? Isso. O nosso WhatsApp oficial é o 11 4003 7208. E no Instagram, que é o nosso principal canal aí, convido todo mundo a seguir, é o @eletron.segurosolar. Estaremos na Intersolar, Mauro? Vai estar com o stand? Estaremos na Intersolar, com muitas novidades. Maravilha. No mesmo local. Já fica o convite aqui, final de agosto, quero ver todo mundo lá em São Paulo, no stand da Eletron na Intersolar. Então é isso, gente. Finalizando mais um Café com o Integrador. Se vocês sabem que aqui na GESIX nós temos um trabalho bem importante com você, que está no dia a dia aí na luta. Tem vários clientes da GESIX aqui presentes. Muito obrigado aí pela presença. Agradeço enormemente porque vocês estão buscando rodar a roda, né? Girar a roda aí na sua empresa. E tem tantos outros clientes que, infelizmente, não estão aqui por algum motivo. Mas essas informações, elas fecham com chave de ouro os fechamentos, as negociações, os pós-vendas. E cada café que a gente vai fazer, vai vir um assunto, vai vir alguns insights que vão agregar. Na vendas, ontem eu fui questionado, um parceiro de mercado de Florianópolis entrou em contato comigo, dizendo que 2 pessoas do comercial entraram novas na empresa, buscando um curso de vendas. Disse, olha, meu amigo, o que acontece? Vendas, você pode fazer curso de vendas com especialistas, né, como o pessoal do
do geração de valor, vende-se, tem vários cursos de vendas. Vendas é uma coisa que você não vai aprender da noite para o dia. Não é um treinamento, um curso de 3, 4 horas que você vai sair vendendo. Você vai ter que se aprimorando. E quando você entra na especialidade de alguma área, a exemplo solar, você vai ter que conhecer produto, regulação, você tem que saber toda a regra do jogo. Para jogar xadrez, eu tenho que saber a regra do jogo. Para jogar futebol, eu tenho que saber a regra do jogo. Para jogar basquete, eu tenho que saber a regra do jogo. E aí, como é que eu vou te entregar aqui em algumas horas? Vou falar de vendas para o teu time e vai sair vendendo. Difícil. É difícil. Você pode dar alguns treinamentos como processos, atendimento, qualificação, follow-up, pós-vendas, começar a fazer um trabalho, mas é constante, isso é sempre. O café é mais um ingrediente que a gente procura fazer 1 ou 2 vezes ao mês, que vai adicionar na tua receita. Não é a fórmula do jogo toda, não. É mais um ingrediente, um insight ou outro que a gente vai pegando, a gente vai somando, daqui a 1 ano, 2, eu vou estar muito melhor. A mesma coisa quando a gente começa a ler um livro, ler outro livro, a nossa leitura fica melhor, a nossa interpretação fica melhor, eu já não começo mais a dormir em cima do livro, já começo a gostar do assunto, quero terminar o livro, já quero ir para o próximo. Então, assim, tem que entrar em ação. Parabéns para você que está aqui, tá? Vamos que vamos. Estamos no dia 9, 10, 1/3 do mês já foi. Espero que os 2/3 do mês aí que falta, a gente faça um grande mês de junho. Tá certo, pessoal? É isso aí. Alguém quer deixar alguma informação? Mauro, quer deixar algum recado pessoal? Quero convidar todo mundo a quem ainda não tem cadastro, fazer cadastro na plataforma da Eletron, fala com o nosso time, tira as dúvidas, testa isso aí no dia a dia, você não tem absolutamente nada a perder, o risco é 0. E aí, quero que me deem um feedback se funcionou ou não. Muito obrigado. Fica aqui o desafio. Muito obrigado pela presença, Mauro. Imagina, eu que agradeço o convite, sempre que precisar, conta comigo, tá? Até mais. Bora trabalhar. Valeu, pessoal. Até mais, gente. Obrigada. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, obrigado, pessoal.